Tem um outro assunto, porque o senador Alessandro Vieira ele apresentou um requerimento para criar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar a conduta e a condução de ministros em inquéritos do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar iniciou a coleta de assinaturas nesta segunda-feira e disse querer investigar a falta de transparência e possíveis violações ao sistema acusatório, prorrogações indevidas e outras irregularidades. Segundo Vieira, algumas apurações em curso no STF privam a sociedade e os investigados nos inquéritos de terem conhecimento nos processos, causando insegurança jurídica aqui no nosso país. Mais um assunto importante para a gente repercutir com os nossos comentaristas, o delegado Palumbo, com a gente aqui ao vivo. Delegado, seja muito bem-vindo, ótima noite ao senhor. Delegado Palumbo, que é deputado federal, integrante do Congresso, vai trazer também suas impressões. O que acha desse requerimento, possibilidade de investigar a conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal por conta de falta de transparência, possíveis violações ao sistema acusatório, prorrogações indevidas e também outras irregularidades, delegado? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila e toda a audiência. A grande verdade é que os congressistas estão muito insatisfeitos com as atitudes que a Suprema Corte vem tomando nos últimos meses e anos. É uma total inversão de valores, uma usurpação de função pública, principalmente quando os ministros pretendem e acabam legislando. Isso afronta o poder legislativo e acaba mexendo, inclusive, com o ego dos deputados. Quem foi eleito foram os deputados e foram os senadores. Cabe a nós o papel de legislar e não ao Supremo Tribunal Federal. Por isso, desse pedido de investigação, mas eu acredito que, apesar de todo o esforço, lamentavelmente, aqui a gente não tem no Brasil a harmonia entre os poderes. Nós temos, infelizmente, a usurpação de funções entre os poderes. E aí o que vai acontecer? Algum partido provavelmente vai entrar na justiça e o inquérito vai ser tramitado no Supremo e algum ministro vai decidir que isso não vale absolutamente nada. Isso é a mais pura realidade. Nós temos que analisar também que temos muitos deputados e muitos senadores que não têm coragem de falar sequer a palavra Supremo Tribunal Federal. E nós, amparados pelo artigo 53 da Constituição Federal, que nos dá liberdade de palavras, votos e opiniões sem sofrer sanção, devemos e podemos falar. Claro, sempre com respeito. Eu sou contra ataques individuais, eu acho que a gente não está aqui para atacar ninguém individualmente, e sim apontar os erros de cada instituição. É isso, Alessandro Vieira, senador do MDB do estado de Sergipe, recolhendo assinaturas para criar uma CPI para investigar e apurar justamente a condução de inquéritos no Supremo Tribunal Federal, especialmente o das fake news e das milícias digitais. Mota, queria te ouvir. O Brasil precisa encontrar um novo caminho, um caminho que leve de volta ao mínimo de segurança jurídica. Precisamos voltar ao tempo em que ninguém tinha medo de dar uma opinião. Um tempo no qual, apesar de todas as suas falhas, a justiça não era sempre considerada parcial. Um tempo em que ninguém tinha receio de ser alvo de uma operação da polícia por causa de uma figurinha colocada num grupo de WhatsApp. Um tempo em que os advogados tinham acesso aos inquéritos envolvendo seus clientes, um tempo em que não se abriam inquéritos de ofício, em que esses inquéritos não ficavam abertos por anos indefinidamente. Nós precisamos voltar ao tempo em que manifestações públicas eram consideradas a expressão legítima de um direito fundamental e não uma impossível e absurda tentativa de tomar o poder. Precisamos voltar a acessar todas as redes sociais, sem depender da tutela de ninguém. Precisamos voltar a ser o país que condena o uso de drogas e garante a liberdade de expressão, e não o contrário. Eu vivi nesse país e não faz muito tempo. Dávila, muitas manifestações de congressistas, dá para afirmar com toda segurança, nos últimos anos,
que apontam possíveis irregularidades na condução de inquéritos que tramitam ou abertos no Supremo Tribunal Federal. Especialmente nesse evento que estamos destacando, essa possível CPI contra o STF, o senador Alessandro Vieira afirma que a condução dos inquéritos que eu disse há pouco afrontaria os princípios constitucionais, notadamente o da transparência. Queremos te ouvir também, Dávila. O senador está correto. Esses inquéritos genéricos, por tempo indeterminado, conduzidos sob sigilo, violam tudo o que nós acreditamos no Estado democrático de direito. Ele menospreza, além de tudo, as regras do processo, do devido processo legal e do amplo direito à defesa. Por isso, nós temos de restabelecer a harmonia entre os poderes, o respeito à Constituição, o respeito às regras do jogo do Estado democrático de direito. Aliás, nós só vamos restabelecer a confiança nas instituições quando as instituições cumprirem o que está na Constituição e na lei, e não quando elas se arvoram o poder de ser uma espécie de defensora do Estado democrático de direito por meio de lei de exceção, por meio da utilização do poder arbitrário, por meio do desrespeito às garantias individuais na Constituição e na sua cláusula pétrea. Se não restabelecermos que é por meio das regras do Estado democrático de direito, por meio das instituições e por meio do respeito ao limite dos poderes, nós não vamos conseguir restabelecer a credibilidade das instituições democráticas. Nós começamos a ir morro abaixo num caminho muito perigoso e tortuoso que nos lembra um passado que queremos superar por meio do respeito às regras do jogo. Pois é, agora, delegado Palumbo, assim, parece uma discussão que nós tivemos há algumas semanas, né? Nós já escutamos uma porção de críticas de parlamentares, deputados e senadores em relação ao posicionamento de ministros do Supremo Tribunal Federal, condução de inquéritos. Muitos falam em interferência entre os poderes, as análises que vêm sendo feitas na Suprema Corte Brasileira, muitas vão na contramão do posicionamento dos próprios deputados e senadores, enfim. Mas críticas são críticas. Talvez a população, de forma geral, diga: vi pouco ser feito para, de fato, colocar os poderes nos seus devidos lugares, para não permitir que esse tipo de cenário se repita. Qual é o receio? Quais são as impossibilidades dos congressistas nessa tentativa, hein, delegado Palumbo? Caniato, ser político nesse país aqui é apanhar de manhã, tarde e noite. Eu apanho constantemente. Se eu levar o meu pai na missa com 90 anos, como eu faço, vai vir alguma crítica. E não é diferente com relação ao que acontece no Congresso Nacional. Infelizmente, a maior parte da população, eles não acabam entendendo como é que funciona o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Para você ter uma ideia, audiência, quando eu era vereador aqui em São Paulo, me pediam para fazer um projeto de lei para instituir a pena de morte. E aí a gente tenta explicar que é impossível isso no Brasil, exceto se tiver uma nova Constituição, porque a Constituição atual ela veda a pena de morte, exceto em caso de guerra declarada, que está na própria Constituição. Para você ter uma CPI, você precisa obrigatoriamente passar pelo presidente do Senado ou presidente da Câmara, e cabe a ele se vai ou se não vai dar prosseguimento disso, se vai instaurar ou se não vai. Eu tive uma imensa dificuldade aqui, tentei instaurar uma CPI para investigar a máfia dos transportes e não consegui. E agora a mesma coisa. Não sei se o presidente atual do Senado vai sentar em cima desse pedido ou se ele vai dar prosseguimento, assim como outros pedidos de impeachment que tem a respeito contra autoridades do Poder Executivo e do Poder Judiciário, Caniato. Pois é, mas Mota, é diferente, né? Um pedido de impeachment e o pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Há pesos diferentes aí. Trata-se de uma oportunidade para o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado?
Eu não sei, Canhoto. Eu não sei se a diferença entre uma coisa e outra é tão grande ao ponto de, nesse caso da CPI, motivar alguma ação. Eu acho que o Brasil hoje está num território onde a gente nunca esteve, né? Depois eu vou pedir para o Dávila me socorrer aí, mas eu acho que a gente está em águas nunca antes navegadas. E é natural que as pessoas levam um tempo para entender onde é que a gente está. Eu imagino que, para muitos parlamentares, as coisas começaram a acontecer e, finalmente, a ficha caiu, ou está caindo. Muita gente diz que, se as coisas continuarem desse jeito, daqui a pouco o Congresso está obsoleto, porque há um outro poder tomando todas as decisões. E eu não estou nem me referindo, assim, àquelas decisões que são, obviamente, mais gritantes, mas a decisões como, por exemplo, a decisão judicial que ordena o governo federal a combater incêndios. Como assim, companheiro? Isso é uma função do Poder Executivo, não é uma função do Poder Legislativo nem do Poder Judiciário. Então, essa recolocação dos poderes nos seus lugares, principalmente em relação ao que a gente chama de ativismo judicial, não é um processo trivial. Não tem uma fórmula mágica para fazer isso. O melhor caminho, como eu já falei várias vezes aqui, é a autocontenção. É o próprio poder parar e dizer, não, daqui para frente eu não vou avançar. E é sempre bom lembrar, né? Tem muita gente inteligente, preparada, muita gente de bem, que aprecia esse fenômeno, que elogia, porque dizem o seguinte, ora, se o legislativo não faz nada, se o judiciário não faz nada, se o legislativo não faz nada e o executivo não faz nada, então o judiciário tem que fazer, pelo menos tem alguém fazendo. Não é assim que funciona. Numa república, existem 3 poderes independentes, cada um com a sua responsabilidade, né? Se a gente fosse seguir esse raciocínio de que é melhor ter alguém fazendo, eu já sugeria que os deputados, né, como o deputado Palumbo, e os senadores podiam chamar para o Congresso Nacional os milhares de processos que estão parados na Justiça. Por que não os deputados e senadores julgarem esses processos para fazer a Justiça andar mais rápido? Não é uma coisa boa para todo mundo? Ora, não pode, porque não é função de deputado nem senador julgar um processo judicial. A mesma lógica se aplica ao contrário. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal. Qualquer novidade a gente traz aqui para debater e analisar com os nossos comentaristas.